Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Fora da caridade não há salvação. Por que a caridade foi posta em tão alta posição pelo Espiritismo? Que importância ela tem para o espírito humano? Vamos passar hoje por alguns pontos fundamentais para entender isso. Eu sou o Gilton Carlos. Aqui no Espiritismo e Evangelho falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, por um quarto de hora, vamos falar nesse episódio sobre a caridade. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 34 ao 40. Diz Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, dizem os Espíritos que a caridade e a humildade, esse é o caminho único de salvação. E por causa disso, o egoísmo e o orgulho são o da perdição. Esse princípio está formulado nos seguintes termos: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz tudo o que os profetas e toda a lei pode ser resumida nesses dois. Porque amar a Deus é uma atitude de humildade e amar ao próximo é uma atitude de caridade. E ainda para que não tivesse nenhum tipo de equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele ainda acrescentou, dizendo que o segundo é semelhante ao primeiro. Quer dizer, veja um raciocínio que Kardec faz aqui. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo e nem amar ao próximo sem amar a Deus, já que os dois são semelhantes. Ou seja, tudo o que se faz contra alguém é como se estiver fazendo contra Deus. E não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o outro, para com o próximo, todos os deveres então se resumem nesta máxima que ele colocou lá no início que eu falei: fora da caridade não há salvação. Toda a moral do Cristo se resume, portanto, na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele põe essas duas virtudes como sendo aquelas que conduzem à felicidade eterna, à felicidade do Espírito. Diz ele, lá no Monte das Bem-aventuranças, que os bem-aventurados, os felizes, são os pobres de espírito, são os humildes, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, que são misericordiosos. Diz: amar o próximo como a vós mesmos, fazer o outro o que gostaria que vos fizessem, amar os inimigos, perdoar as ofensas, se quiser ser perdoado, praticar o bem sem ostentação e julgar a si mesmo antes de julgar os outros. A caridade e a humildade é o que ele não para de recomendar. E não só faz isso como se fosse um moralista, mas ele dá propriamente o exemplo. Orgulho e egoísmo não cansa ele de combater. E não só ele diz que se limita a recomendar a caridade, mas coloca claramente, os termos são explícitos, como sendo a condição absoluta da felicidade do espírito. E dessa maneira, quando Kardec pergunta aquela questão famosa do Livro dos Espíritos, 886, qual o sentido da palavra caridade? Mas não a caridade como ela pode ser entendida por muitas pessoas, porque a você que me escuta, a cada pessoa ao seu redor, por exemplo, pode ter um conceito de caridade. Uns falam que é a esmola, uns falam que é uma palavra amiga, outros vão falar outras coisas. Cada um tem o seu entendimento. Mas o Kardec pergunta como é que Jesus a entendia, porque ele que é a referência. E eles responderam: é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros, que vai levar aos erros que os outros cometem, e perdoar as ofensas que nós recebemos. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça,
Na parte inicial do Livro dos Espíritos, um dos atributos que Kardec sugere que os espíritos confirmam de Deus é ser soberanamente justo e bom. Então dizem os espíritos que a caridade e o amor, que é a bondade, eles são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Daí, Jesus, isso que quer dizer, né, que Jesus fala amai-vos uns aos outros como irmãos. Segundo Jesus, a caridade não se restringe às esmolas, mas todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Prescreve para nós mesmos, nos proibindo de humilhar aqueles que têm uma condição diferente da nossa. O que nós observamos frequentemente sendo feito o contrário. Coloque uma pessoa rica em um ambiente qualquer ou de posição social e todas as atenções, todos os cuidados lhe são dispensados. Mas se for uma pessoa pobre, alguém da rua, que não está bem vestido, que chame a atenção para esse rótulo, ninguém vai se ocupar com ela. Só que quanto mais lastimosa, eles usam essa palavra, seja a sua posição, maiores os cuidados que nós devemos ter para diminuir aquela condição de sofrimento e de humilhação. Lembre um episódio em que Chico ele vai a um restaurante, ele é convidado para um jantar, alguma coisa assim, e nesse restaurante ele percebe, vê uma menina assim que está servindo, né? E ela está carregando muitas bandejas, parece pesado. E ele, que era o convidado de honra no jantar, sai e vai ajudar ela, porque ele viu, mas está muito pesado, dizia, para que ela não sofresse tanto com aquele monte de trabalho qual era o trabalho dela? Servir a eles. Ele vai lá ajudá-la para que não fosse tão difícil naquele momento para ela fazer cumprir o seu dever. Quer dizer, a pessoa que é verdadeiramente boa procura elevar aos seus próprios olhos aqueles que lhes são inferior, ou que estão em uma condição inferior, pode ser socialmente ou pode ser moralmente, mas diminuindo a distância que os separa. Sendo, em outra questão do Livro dos Espíritos, sendo a caridade o meio de salvação, o seu oposto é o egoísmo. E o egoísmo é um vício, vamos chamar assim, um vício da alma, muito presente e atuante em nós. Há uma questão que é feita a Kardec, que Kardec faz aos espíritos, melhor dizendo, sobre a forma de se destruir o egoísmo. Que os espíritos respondem: olha, de todas as imperfeições, melhor dizendo, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar porque ela vem da influência da matéria. Influência que o homem encarnado, na sua condição, ele, por estar muito próximo da origem, não pode se libertar assim, porque tudo a nosso redor concorre para o cultivo do egoísmo. As leis, as instituições, as organizações sociais e a nossa própria educação. Mas, dizem, à medida que a vida moral, ou seja, que o entendimento do que é o bem e a prática do bem for tomando forma e predominando sobre a nossa existência, sobretudo, ele coloca, com a compreensão que a doutrina espírita nos traz acerca dessa vida mais ampla, do qual a vida material é apenas um ponto. E é por isso, diz ele, que a doutrina espírita, quando bem compreendida e houver se identificado com os nossos costumes e as nossas crenças, acabará por transformar os nossos hábitos. E isso vai repercutir nas relações sociais, nas instituições, nas leis, na nossa educação. Quer dizer, é aquele, quando bem compreendido, faz com que a gente veja as coisas de uma maneira tão mais elevada, que até essa ideia de personalidade, de ser especial, até isso desaparece. E quando essa coisa desaparece, quando a gente deixa de dar tão importância assim para nós mesmos, ou pelo menos acabamos reduzindo na sua legítima proporção aquilo que nós chamamos de egoísmo. Então é a educação moral que vai combatendo e fazendo com que ele seja reduzido até desaparecer. Quando na nossa vida de relação a gente se choca, né, com o que o outro diz, com o que o outro faz, e o que está presente de egoísmo lá no outro acaba por excitar o que também existe em nós, fazendo
ele diz assim, até nos estimula a ser egoísta, porque a gente se coloca na defensiva, para não perder. Quando se vê que o outro está pensando somente em si, que razão eu teria para pensar nele? Então nesses termos, a pessoa pensa, vou também pensar em mim. E isso faz com que, nesta relação, de exemplo, o egoísmo seja estimulado das duas partes. No entanto, mais uma vez, à medida que a educação moral vai avançando em nós, acaba por ser experimentados pelos que nos rodeiam, pelo que convive com a gente, essa influência moralizadora, que vem pelo exemplo e pelo contato. Hoje, tão assim amplamente vivido e valorizado até, o egoísmo é uma grande virtude. Uma grande virtude é mesmo necessária para que alguém renuncie a si mesmo, seu interesse, né, a sua personalidade, a sua opinião, qualquer coisa assim, em proveito de alguém. Porque, de regra, ninguém o agradeceria. É preciso estar em uma condição muito elevada para agir assim. Principalmente para os que possuem essa virtude, que é aquela que abre mão do egoísmo, que é a caridade, é que o reino dos céus está aberto, vou chamar assim, nos termos em que Jesus colocou. Que implicações isso tem em nossa existência? Do compromisso com a nossa evolução, do compromisso que nós assumimos com a gente mesmo, vem aquele empenho em valorizar a caridade em detrimento do egoísmo. Procurar pensar nos outros antes de si, isso é um esforço pensado. É incômodo, às vezes, no entanto, os espíritos superiores são unânimes em dizer que isso vale a pena. Pode acontecer em agindo assim, você seja criticado, sofra com deboches, com sarcasmos, com ironias. No entanto, será daqueles que não conseguem compreender ainda algo melhor, mais prioritário do que a si mesmo. E está tudo bem, porque cada um em seu próprio caminho, cada um a seu próprio tempo. A cada um, como Chico certa vez afirmou, a cada um eu dou o direito de ser como ele quer ser, mas a mim eu me imponho o dever de ser melhor a cada dia. Confiamos, pelas nossas próprias experiências, que essas atitudes de caridade, pelo benefício que levam ao outro e pelo fato de combater em nós o egoísmo, têm essa dupla vantagem que nos põe no caminho de nossa felicidade. Na execução da lei de Deus, na lei divina, do amemos uns aos outros sobre todas as coisas, procuremos, dessa forma, auxiliar, tanto quanto a gente desejaria ser auxiliado nas nossas dificuldades, cumprindo, dia a dia, com boa vontade, os deveres que a vida nos chamou, honrando familiares, amparando-os, tanto quanto nos seja possível, procurar não prejudicar ninguém, trabalhar com alegria, procurando servir a todos, desculpar as faltas alheias, compreendendo quanto nós temos errado na nossa vez, sem cobiçar dos outros, senão as suas virtudes e as suas qualidades. Buscar não realizar despesas além das nossas possibilidades, mesmo que essas medidas muitas vezes acabem por nos custar sacrifícios grandes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, a confiança, o otimismo. E não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. Gentes, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos. Espero vocês no próximo episódio. Se você gostou, clica aí no seu agregador de podcast em seguir para a gente ver aqui o alcance que a gente está tendo. Pode também seguir a gente lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, @GiltonK. E na postagem eu vou colocar lá as referências que eu utilizei para elaborar aqui esse episódio. Um abraço a todos e que Jesus o abençoe.